Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Andriele. Então nós vamos falar hoje sobre as equações literais, ok? Na página 115, aqui nós começamos a observar as equações literais. Vamos entender um pouquinho da definição, o que seria a equação literal. Denomina-se uma equação literal toda que, além da incógnita, apresenta pelo menos um parâmetro. Na resolução de uma equação literal, utilizamos os mesmos princípios estudados para as demais equações, sendo que isolamos a incógnita e representamos em função de parâmetros. Ou seja, pessoal, eu vou vir aqui na página, só para vocês saberem, 118. Vou resolver algumas atividades aqui na 118. Nesse tipo de equação, agora nós temos várias incógnitas ao mesmo tempo. Olha só, nós temos x, a, b, enfim. Nós não temos nesse momento como definir um valor exato para x, então nós definimos parâmetro, ou seja, nós deixamos em forma de uma outra equação. O que vocês vão observar? O que o exercício vai dar de sugestão ou recomendação. Então está dizendo assim, sendo x a incógnita, então x é o principal. O que nós vamos fazer? Nós vamos resolver essa equação e deixar o x isolado. Depois que nós tirar o mínimo múltiplo comum, resolver toda a operação, nós vamos deixar x de um lado e todo o restante das incógnitas, a e b, e se tiver algum outro número, do outro lado. É isso que nós fazemos, isolamos o x e deixamos todo o restante do outro lado, tá? Então, vamos lá. Começando aqui, eu tenho x dividido, x sobre a menos x sobre b igual a b. O que nós vamos fazer para resolver aqui? Primeiro passo, tirar o MMC, tirar o mínimo múltiplo comum, tá? Nós vamos tirar o mínimo entre a e b. Tirando o mínimo entre a e b, ó, não teria nem necessidade de eu fazer aqui, mas eu vou fazer igual. Dá para dividir por a, que vai ficar 1, e b, e dá para dividir pelo b, que vai ficar 1 e 1, né? Beleza? Então, multiplicando, vai ser o mínimo AB, ok, pessoal? O mínimo é AB. Então, nós escrevemos tudo novamente, ó. Sempre que nós tiramos o mínimo dos dois lados nas equações, nós vamos lá, escrevemos dos dois lados esse mínimo aqui. Então, A, B de um lado, coloco o sinal de igual, do outro lado, A, B, tá? Dividimos pelo de baixo, multiplicamos pelo de cima. Então, olha só, eu tenho aqui AB, eu vou dividir por A, certo? AB dividido por A vai cortar o A, vai sobrar o B. Então, o B vai multiplicar com X. Eu vou fazer todas as divisões e depois só a multiplicação, que eu acho que fica mais fácil, tá? Pego AB dividido por B, elimina o mesmo, que no caso é o B, e sobra o A. O A vai multiplicar lá em cima depois. Aqui, AB dividido por B, vai cortar o B, vai sobrar somente o A. O A vai multiplicar lá em cima depois. Agora, nós vamos lá. B vezes X, A vezes X e A vezes A. B vezes X vai ser BX, certo? A vezes X vai ser AX. Então, eu coloco menos AX. E agora aqui, A vezes A vai ser A ao quadrado, ó. A ao quadrado. Feito isso, depois que nós tiramos o mínimo múltiplo comum dos dois lados, por isso que tem que tirar dos dois lados. Agora, nós simplesmente cortamos os denominadores, porque nós igualamos a equação, tá? O que nós vamos fazer agora? Nós queremos deixar o x sozinho e passar para o outro lado as outras letras. Olhando aqui nesse primeiro momento, a gente pensa, tá, mas não tem como eu resolver. Aí a gente volta lá nos conhecimentos que nós já temos da matemática e pensamos, quando eu tenho duas letras com um fator comum, é possível fazer um certo tipo de operação em matemática. Vamos ver se vocês lembram. Nós trabalhamos com isso já há algum tempo. Fatoração por fator comum. Então, tanto B como A estão multiplicando por x, certo? O que nós vamos fazer? Vamos dividir tudo isso daqui por x. Vai ficar um fator em evidência, ó, dividindo tudo por x. Bx dividido por x vai ficar o B, e aqui é x dividido por x é o A. Ou seja, nós escrevemos em fatoração, fator comum, lembra? Fator comum, daí tinha o fator por agrupamento, enfim. Então, aqui nós olhamos, o fator comum é o x, então nós dividimos tudo por x. A fatoração, ela nos ajuda a escrever uma certa equação de outra maneira,
para esse tipo de situação, que nós queremos deixar o x sozinho, então a única maneira de resolver isso é fazendo a fatoração, tá? O que nós fazemos? Agora, ao invés de escrever bx menos ax igual a ao quadrado, nós escrevemos x vezes, abre parênteses, b menos a, tá bom? Então, vamos lá. Escrevendo aqui, vai ficar x vezes, ó, os denominadores já desapareceram. A partir do momento que a gente corta, eles já não estão mais na conta, não se preocupe com eles, tá? b menos a igual a ao quadrado. E agora sim, pessoal, nós queremos deixar o x sozinho. Para eu deixar o x sozinho, eu tenho que passar todo o parênteses para o outro lado. Então, agora é possível deixar o x sozinho, porque o x é incógnita. Para eu passar todo esse parênteses para o outro lado, é só mudar a operação. Se aqui estava multiplicando, quando eu passar para o outro lado, vai passar dividindo, certo? Então, vai ficar assim, x igual a ao quadrado sobre b menos a. Nesse caso, a gente não precisa simplificar, não vai dar para simplificar, porque somente se desse para simplificar com os dois, e a gente vai deixar o resultado aqui. Esse é o valor do x. Então, o valor do x agora é como se fosse um parâmetro, uma outra equação, olha só. Então, nós falamos o seguinte, que o conjunto solução, o resultado dessa operação, dessa conta, ó, o conjunto solução, deixa eu colocar aqui, conjunto solução, no caso, o valor de x em parâmetro, ou seja, como se fosse uma outra equação, porém, não está mais com o x, né? A ao quadrado sobre b menos a. Esse seria o valor de x. Então, olha só, observando aqui, pessoal, isso que é uma equação literal. Então, quando fala, deixa eu retornar aqui na explicação. Ó, denomina-se uma equação literal toda equação que, além da incógnita, apresenta pelo menos um parâmetro, né? De novo, olha aqui, para resolver, o que nós fazemos? Isolamos a incógnita, isolar é deixá-la sozinha, em função dos parâmetros. Então, o que nós fizemos aqui? Nós isolamos o x. Nós deixamos o x sozinho e todo o restante da equação nós passamos para o outro lado, tá? Deixa eu apagar aqui, só para vocês observarem. Então, ó, nós deixamos o x sozinho aqui, só um pouquinho. Nós pegamos toda essa equação, resolvemos para conseguir deixar o x sozinho e passar tanto o a e b lá para o outro lado. E aí, resolvendo, claro que seguindo as operações matemáticas, tirando o mínimo múltiplo comum, dividindo pelo de baixo, multiplicando pelo de cima, chegamos nesse momento aqui. Aí, nós cortamos os denominadores. Para poder deixar o x sozinho, a única maneira que nós encontramos é utilizar a fatoração por fator comum, ó. Dividimos tanto o bx quanto o ax por x, para colocar dentro de um parênteses o fator b menos a, né? Então, ficou isolado o x. Depois que nós chegamos nesse momento, se esse parênteses estava multiplicando, nós queremos tirar ele desse lado para o x ficar isolado sozinho, então nós observamos, estava multiplicando, passa dividindo, vai ficar embaixo do a ao quadrado. E aqui está o nosso conjunto solução, ok? Seguindo aqui, pessoal, então, só para quem não está anotando, a página 118. Nós vamos fazer mais a número 1 e a número 2 sobre isso, tá? Então, olha só. Dada a equação 5a mais 3x igual a 2x menos 4b, determina a incógnita x. Então, nós vamos, em função de a e b, nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos ali. Nós vamos trabalhando até deixar o x sozinho, tá? Aqui tá mais fácil porque não é fração. Então, quando não é fração, é até um pouco mais rápido para resolver. Quando é fração, for uma fração, vai ter que tirar mínimo múltiplo comum, não tem jeito. Então, aqui, o x, 3x está aqui, esse 2x vai passar para cá, o 5a vai lá para o outro lado, já vai ficando tudo mais fácil. Então, vou escrever já da maneira organizada, digamos assim. Então, eu vou passar esse 2x para cá. Esse 2x, quando não tem sinal, quando ele vai ao grupo inteiro, ele muda o seu sinal, no caso seria mais desse lado, passa para lá menos. Então, vai ficar 3x menos 2x.
3x menos 2x. Aí, coloco o sinal de igual. Esse 5 aqui também ele era positivo, 5a, porém, ele vai passar lá para o outro lado negativo. Então, o negativo 4b permanece ali, menos 4b, que já estava. O 5a era mais, passou menos 5a do outro lado. Então, vamos lá. Resolvendo aqui 3x menos 2x, vai sobrar o x. E aqui não tem como juntar ou diminuir, né, pessoal? Porque, olha só, já são incógnitas diferentes, A e B. Então, a gente escreve como está ali. O valor do x é menos 4b menos 5a. Pronto, simples assim, não tem mais o que fazer, esse é o nosso resultado. Agora, nós só escrevemos o nosso conjunto solução, então, ó. Aqui está o valor do x. Conjunto solução, menos 4b menos 5a. Pronto, resolvemos a conta. Então, nas equações literais, às vezes a gente pensa, tá, mas e cadê o valor? Não, nas equações literais nós isolamos, o valor do x é todo esse parâmetro aqui, tá? Então, é isso que a gente vai fazer a partir de agora. As próximas equações, não importa se vai ser fração ou uma equação mais simples, seguindo o mesmo parâmetro. Então, determine a incógnita, geralmente é deixar o x isolado, nós deixamos o x e vamos passando o restante todo para o outro lado. E assim nós terminamos a conta. Questão número 2, ó, só a gente precisa interpretar, né? Deixa eu reduzir aqui. Determine o valor de y. Agora é y que vai ficar isolado, tá? Ó, agora é o y. Determine o valor de y para que a diferença entre 2a vezes y menos 2b, aqui já foi uma fatoração já feita, né? E 6ab. Então, tá falando uma diferença, ó, entre esse grupo de letras com 6ab. Diferença. Então, nós sabemos que nós vamos ter que fazer uma subtração, diferença é menos. Seja igual a zero. Então, agora é só copiar tudo escrevendo e depois resolvendo, tá? Vamos lá? Deixa eu trocar de cor aqui. Então, a gente escreve tudo isso dali, ó. 2a, abre parênteses, y menos 2b, ó. Y menos 2b, fecha parênteses. Agora, diminuindo, porque ele tá falando diferença, menos 6ab, seja igual a zero. Ó, pessoal, igual a zero. Então, o que a gente faz agora? Resolve ali, tá? Observando que o y tem que ficar isolado. Então, nós vamos fazendo tudo, jogando para o outro lado, de tal maneira que o y fique sozinho aqui, ok? Então, vamos lá. Deixa eu ampliar aqui um pouquinho. Podemos já passar esse menos 6a para o outro lado. Aí, aqui, ó, eu vou deixar, por enquanto, eu vou repetir, 2a, abre parênteses, y menos 2b. Fecha, igual. Tá o zero. Esse menos 6a passa mais 6a. Somando com zero, fica 6ab, na verdade, né? 6ab, ó. Fica ali, 6ab. Passou para o outro lado. Jogamos lá para o outro lado, tá? O que nós podemos passar daqui? Então, o 2a tá multiplicando esse parênteses, eu passo ele dividindo lá para o outro lado. E aí, aqui, ó, não precisa nem usar mais parênteses. Vai ficar y menos 2b igual 6ab dividido por 2a. Aqui vai dar para dividir. Então, quanto que vai dar aqui? Ó, vou poder cortar o a, vai ficar 6b dividido por 2, vai ficar 3b desse lado. Aí, nós escrevemos y igual 3b. Esse 2b tava menos, eu vou passar para lá, mais 3b. E aqui eu já vou ter o resultado. Opa, não é 3, é 2, né? Perdão, eu fiquei olhando ali pro 3, escrevi 3. Aqui. Agora, o que nós fazemos? Somamos. Então, 3 com 2, 5b. Esse é o valor do y. Y igual a 5b. Esse é o conjunto solução. Então, no primeiro momento, parece ser assim, nossa, muito difícil. Mas aí você começa a fazer, você vê que não é. É a mesma coisa que as outras equações. Só que agora, ao invés de ter um único número, pode ser que tenha mais do que uma ou mais letras juntos. Conjunto solução, y igual a 5b, tá?
É assim que vocês vão fazer as próximas operações ali que eu vou deixar para vocês. Sempre vai ler o exercício, vai ver que nem nesse caso eu tinha que montar a atividade, eu montei. E aí depois eu fui jogando passo a passo um para o outro lado. Isso daqui é muito treino de equações, aquelas equações que a gente já resolveu há muito tempo. Só que agora vocês vão ter que usar todo o conhecimento de vocês, ó. Tava multiplicando, passa dividindo, tava somando, passa diminuindo, vai fazendo passo por passo, passo por passo. Vocês viram que aqui nessas 3 atividades, ó, já envolveu a fatoração novamente, envolveu o mínimo múltiplo comum, envolveu aqui as questões de equações, ó, de simplificação, de monômios. Isso aqui tudo a gente já tinha visto nos capítulos anteriores. Então, o que acontece agora? Vai juntando um pouquinho de cada, tá? Em resumo, vocês vão ver que não é difícil, parece por olhar toda a equação no primeiro momento, mas depois vai fazendo, vai ficando mais fácil, tá bom? E aí, pessoal, eu vou escolher algumas atividades, eu não vou pedir para vocês fazerem todas elas, tá? Mas eu vou escolher algumas dessas atividades das próximas páginas que eu vejo que vocês consigam fazer que sejam num nível semelhante ao da explicação, para que vocês treinem um pouquinho as equações literais e daí na nossa aula ao vivo nós tiramos as dúvidas e fazemos juntos, ok? Um grande abraço, bons estudos, aguardo vocês na nossa aula ao vivo. Tchau, tchau, galera!